O Conexão Repórter está de volta. Mandagaleu narração de Camano Xelegai. Em nome de Jesus! Com um documento contundente sobre o pastor Marcos Pereira. Baixada Fluminense, tarde de terça-feira. Entrevista finalmente marcada. O pastor Marcos Pereira promete responder às mais duras questões. Estamos à sede da Assembleia de Deus nos últimos dias. Somos levados até o elevador. E então, a sala onde o líder religioso costuma receber seus convidados. No estilo Marcos Pereira em cada detalhe. Enquanto aguardamos a chegada de Marcos Pereira, são mostrados vídeos de suas ações recentes, sempre identificadas como proezas pelos pastores, membros da igreja, assessores e familiares, que a essa altura já tomam conta do local. Seu trabalho social é repetidamente enaltecido, até que o próprio pastor Marcos Pereira aparece. Ele rapidamente nos mostra a imagem de um menino de 10 anos que fala emocionado que o líder da igreja está sendo vítima de uma guerra espiritual. Chegou a hora. Tá certo, eu posso perguntar o que eu quiser. Pode perguntar. Não tem restrição, Não tem restrição. não tem censura. Não tem censura. Tá bom, vamos lá. Marcos Pereira então nos leva para o local onde vai aceitar responder minhas perguntas. Para minha surpresa, é aqui, no centro de uma igreja lotada de seus seguidores, com a pressão de centenas de olhares. E sempre, é claro, com sua câmera nos seguindo. Achei melhor nós fazíamos essa resposta juntos. São perguntas baseadas em testemunhas, basicamente. Então, eu peço desculpas se as perguntas não são exatamente agradáveis, mas faz parte do meu trabalho. Estamos realizando essa entrevista aqui na Igreja do Pastor. Ele fez questão que a entrevista acontecesse aqui, diante dos seus fiéis. Pastor Marcos Pereira, o senhor prega a verdade, a virtude. O senhor está traindo aquilo que o senhor prega aqui dentro? Olha, que eu pelo fruto conhece a árvore. Você está vendo que o trabalho é um trabalho tão forte, tão real, que nas entrevistas que você já me fez, você viu que tem transformado vida. Então é um trabalho que é verdadeiro. Pastor Marcos Pereira, o senhor está sendo acusado de ter relações profundas com o crime organizado. Quais são, de fato, as suas relações com o crime organizado aqui no Rio? A relação minha com o crime organizado é ir lá e tirar o traficante, o homicida, e transformar ele, que eu tenho aqui, inclusive, dos anos 90 até a data de hoje, pessoas que foram recuperadas. Essa é a minha relação com o tráfico. Transformar o traficante numa nova criatura. Ele até então, ele quer que o cara saia do tráfico, mas de interesse no dinheiro do cara, entendeu? Logo quando o traficante sai e vem até a igreja dele, ele cobra logo de imediato os 10% de tudo que o cara tem do crime. Desde o momento que ele está no crime, o dinheiro é dirigido de coisas erradas, ele não pode ficar... Ele não pode ficar? Não. Mesmo se pagar 10% do senhor? Não, isso aí eu vou lhe explicar para você entender. Não existe pecado grande nem pecado pequeno. Desde o momento que o ministro, ele da saúde, e ele tira o dinheiro da saúde, burla esse dinheiro da saúde, é um dinheiro errado tanto como o do traficante. Se o traficante se converter de tudo que ele cometeu, de tudo que ele fez errado, e ele, do trabalho dele, que ele levou tiro, ele assaltou, ele roubou, ele tem algumas coisas dele, automaticamente é o suor dele, é o trabalho dele que estava na ignorância. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então ele foi transformado. Ele não vai jogar o dinheiro dele fora, não tinha que jogar o corpo dele fora, o olho dele fora, que ele era traficante. As coisas que ele tem, ele pode ser purificada, ele pode realmente, se ele congregar em alguma instituição, ou evangélica ou não evangélica, e ele quiser ofertar, nenhum líder pode negar essa oferta. Quais são os seus poderes? Meu poder é transformar a vida, tirar pessoas da Cracolândia, tirar pessoas da mendigaria, tirar a prostituta, transformar homossexuais. Esse é o poder que Deus me deu. As testemunhas afirmam que o senhor tem orquestrado ações criminosas para depois aparecer como herói. Isso tem acontecido? De forma nenhuma. Você presenciou o pastor dando ordens para atos criminosos? Presenciei e confirmo isso. Que atos?
atos. 2006, 2009, 2010, toca-fogos nos carros, em ônibus, muitas pessoas morreram por causa disso. E ele que deu ordem aos traficantes para poder fazer isso, para ele vir aparecer na mídia, para tocar o terror no Rio de Janeiro. Isso é uma farsa, uma mentira bem clara, que isso não procede, porque eu visitava pelo vidro, e o vidro não tem escuta, né? E se eu tivesse falado alguma coisa da natureza, a SEAB tem o serviço de inteligência, levaria até as autoridades civis e automaticamente eu estaria preso. Ele sempre fala o seguinte: pô, faz a bagunça, depois eu apareço para apaziguar tudo, para todo mundo ver que eu sou o cara, eu sou o pastor que chego com a solução. O senhor se prestou a ser pombo-correio de bandido? Isso nunca, sim. A única coisa que eu fiz com os bandidos é dizer para eles não matar, não roubar, largar as drogas. Transmitir informação? Nunca. Isso não existe. Você viu isso? Ouvi e vi. Como que um bandido, um traficante, vai obedecer uma ordem minha para me aparecer como negociador? Nenhum traficante faria isto. Isso é uma mentira, uma farsa. Muito pelo contrário. Sou contra a arma, a maconha, a cocaína e qualquer tipo de rebelião. Segundo pessoas que conviveram com o senhor, os seus resgates seriam uma farsa. Não, não é uma farsa. O senhor acha que consegue provar isso com certeza? Com certeza. E o que o senhor diz da declaração do homem que foi seu braço direito durante tanto tempo, dizendo que tudo é uma farsa, tudo é para impressionar os fiéis? Ele falava, pô, essa pessoa nem parece que foi tirada da morte. Pô, que isso, rapaz? Tinha que pedir para os traficantes para poder bater nela, dar uma surra nela. Para ter uma ideia, tem um rapaz sentado aqui em frente, que esse rapaz foi resgatado da morte, estava dentro da mala de um carro, eu não o conhecia. E por um acaso, eu estive na comunidade e ele estava amarrado dentro de uma mala para ser morto. E ele está aqui com testemunha sólida e tem vários aqui que foram tirados da morte. O senhor abusou sexualmente de alguma mulher da sua igreja? Eu quero lhe falar uma coisa bem clara. Nunca abusei de mulher nenhuma. E começou a alisar o meu braço, aí começou a alisar, passar a mão por baixo do meu vestido, que na época não era nem roupão, passou a mão por debaixo do meu vestido, colocou a mão dentro, aí quando ele foi colocar a mão dentro da minha calcinha, ele falou, não, eu não vou fazer nada com você não. Abre aspas, o que ela diz. Eu pedia, implorava para que ele parasse. Ele dizia que não havia qualquer tipo de problema. E ela chora muito ao falar tudo isso. E que o senhor teria dito que tudo seria muito rápido e que não haveria problema. E que mesmo pedindo, ele continuou. Fiquei orando, falando, pedindo a Deus que não tivesse nenhum espírito aqui. Aí ele pegou, mandou deitar de bruços. Aí quando ele mandou deitar de bruços, eu falei que não. Aí ele pegou e falou, eu não vou fazer nada com você não, pode confiar em mim. Aí eu tentei minha nervosa. E quando eu virei, que eu olhei pro rosto dele, ele abaixou a cabecinha. Existe registro de algum abuso aqui? Registro de ocorrência de abuso? Nenhum. Jamais? Jamais. Você nunca ouviu falar de abuso aqui? Nunca ouvi. Você acha que isso é totalmente falso? Totalmente falso. Você afirma? Eu afirmo. Sem medo de errar? Sem medo de errar. Se eu houvesse algum tipo de abuso aqui, eu ia achar que eu ia trazer minhas filhas para morar aqui, menores. O que aconteceu comigo dentro do seio da minha igreja foi eu justamente me consertei com a minha igreja, que foram tentações que qualquer homem natural tem. O senhor teve essas tentações? Qualquer homem natural, ele é tentado. Isso é coisa interna da minha igreja. Algo com o qual o senhor teve que conviver? Tem que conviver até o dia de hoje. Porque um homem natural, ele tem as suas tentações carnais. E o senhor admite que teve essas tentações? Lógico, sempre tive. Até agora, por exemplo, se eu botar minha mente ligada a alguma coisa, você tem tensões carnais, mas não significa isto que eu abusei de qualquer mulher. O senhor usou o seu poder dentro da igreja para abusar das fiéis? Essa palavra você está dizendo. Eu nunca tive necessidade de usar poder algum ou ensinamento bíblico para abusar de alguma mulher. Tentações carnais, sim, mas as ações não. Qualquer líder espiritual tem. O senhor ordenou a morte de 4 pessoas, de 4 inimigos seus? Por que tu me mostra? Onde é que está os defuntos? Onde está a morte? Se eu ordenei alguma coisa, tem que ter morte. Quem eram essas 4 pessoas? Uma mulher e 3 homens que sabiam demais. E a mulher por que razão?
porque ela não queria sair com ele. E se esses corpos aparecerem? Se o corpo aparecer, a justiça vai ver se foi o pastor Marcos ou não foi o pastor Marcos. Para isso nós temos as autoridades competentes desse estado e desse país. Você não tem qualquer dúvida de que essas execuções de fato aconteceram? Não tenho dúvida nenhuma. Por 3 vezes dentro da comunidade, os traficantes tentaram me matar, me executar, entendeu? Por ele ter levado na comunidade lá o toque, dizer que eu era X9 da polícia. O senhor alguma vez ordenou a morte de algum desafeto, algum inimigo? Eu desejei que Satanás saísse do corpo das pessoas e elas nascessem de novo. Isso eu ordeno. Se acontecer alguma coisa, foi o Marcos Pereira. Tantas ameaças e eu não vi ninguém morto. Eu mando no tráfico e tantas coisas eu não vi ninguém morrer. E até agora, a polícia não conseguiu comprovar nada contra a minha pessoa. Esse inquérito vai ser tratado sim, dessa forma, com cuidado, isenção, para que todos os fatos sejam apurados e no final cheguemos a alguma conclusão. E aí sim, no final, serão adotadas as medidas judiciais cabíveis ao final da apuração. Santo! Que toda legião, todo demônio, Pai, em nome de Deus, sai! Para sim, glória a Deus. Glória a Deus. Ele será intimado, terá a oportunidade sim de se defender, de apresentar todas as testemunhas que possuía e serão todas ouvidas e será franqueado a ele todos os seus direitos de se defender das acusações que estão sendo colocadas. Porque a Bíblia diz que só quem liberta é Jesus. Pastor Marcos, o senhor teme ser preso? Não, não temos que ser preso, porque homens inocentes como Pedro, José do Egito, Silas, Paulo foram presos, meu próprio Jesus. Se um dia eu for preso, é uma permissiva de Deus, não por erro ou por delitos. O pastor alega que ninguém vai conseguir provar nada contra ele. Vamos vendo. Sai! É uma razão, demônio. Segura, vai cair. Aqui, Roberto Cabrini. E este foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.